Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Enéas, eu queria saber, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos, quer dizer, eu queria entender... Mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com a TV Bandeirantes e conversei com o senhor presidente da organização, disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja, senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor. É uma indústria que aí está estabelecida. Tá? Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo, por que estará afinado? Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. E ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar. O problema da forma falta com que de os meios... respeito à criança Exatamente. que existe hoje. E esse não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Doutor Neves, Mas eu só queria, por favor, eu só queria entender qual é o... emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, de discussão com a sociedade, negociação, se seria intervenção... Pois não, assim como eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que conversamos diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese, que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será difícil. Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista, antes eu queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Plácido da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Com todo respeito ao telespectador, com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível... Fala aqui? Pois não. É impossível, senhor que fez a pergunta, muito obrigado, senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja, o senhor que perguntou o que acontece agora com, não me lembro, o senhor Osíris, o senhor secretário da Receita. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese. Jamais aceitarei com o modelo que está, jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política, não gosto disso. Eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir-me? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais no país? Quem é, doutor Ernesto? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais no país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalina
e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao senhor telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, qualquer unidade da federação. Ok, Tonés, pergunta agora do jornalista Rui Xavier. Pois não, senhor. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais duro? Mais duro. Nos últimos, desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar também, água aqui? Pode, à vontade. Pois não. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz, chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor figurou uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais... Posso responder? Pode, claro, vontade. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de meias palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época, eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos, quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo nada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a que ele estava lançando a ação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, Só o senhor, então, podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa Clóvis, linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas, quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos para 1, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo de ser bem claro. E quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha, eu não faço isso.
Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante Roberto Gomes Silva.